Pois bem, vamos lá, vamos falar finalmente sobre fanservice, ecchi, cenas de abuso e tudo mais em animes e mangás, que essa é uma discussão que nós temos mais, de fato. A discussão de será que nossas coisas as coisas que a gente assiste deveriam ser tão violentas ou não, a gente meio que aceita no anime e mangá e não fala muito sobre isso. Mas anime e mangá tem muito fanservice, muita cena ecchi, muita cena de abuso sexual, basicamente, e não tem tantas cenas de real estupro, porque quando aparece realmente a gente se choca, como foi o caso do Goblin Slayer, mas tem muitas dessas outros tipos de cena que não são diretamente estupro, mas são abuso sexual ou objetificação da mulher o tempo todo. Muita gente tenta discutir isso e essa é de fato uma discussão que as pessoas não querem ter o tempo todo. Eu vejo isso pelos comentários do VideoQuest. Eu vi isso pelos comentários do Goblin Slayer. Parece que não pode discutir, é assim e pronto, sempre teve, não gosta, não assiste e tudo mais. Esses argumentos que a gente já viu milhares de vezes, que são argumentos para a pessoa, mais uma vez, proteger aquilo que ela gosta. Porque se tem uma coisa que o nerd e o otaku até mais, de certa forma, por conta da reincidência desse tipo de cena, se tem uma coisa que o nerd e o otaku realmente defendem, é o seu direito inalienável à punheta. E de fato você tem. Você pode bater punheta. À vontade. É menos sobre você e mais sobre o produtor da obra. É menos sobre quem assiste anime e mais sobre quem faz anime. E o que isso representa e o que isso significa. E também, como eu disse no vídeo da semana passada, como existem diferenças, existem nuances. Não dá pra... Uma cena de fanservice foi criticada no anime X, então obviamente você tinha que ter também criticado esse negócio no anime Y. Como se todas essas cenas fossem produzidas no mesmo contexto, tivessem a mesma intenção e chegassem no mesmo ponto e no mesmo objetivo. Mais uma vez, como eu falei no outro vídeo, eu não acredito que uma cena de Meliodas no Nanatsu no Taizai, que aleatoriamente em qualquer cena levanta a saia da mina e coloca a mão na bunda, coloca a cabeça na bunda dela, enquanto ela tá falando normalmente, que isso é abuso sexual absolutamente banalizado. Eu não acredito que um moleque normal qualquer vai ver essa cena e ele nunca teve essa ideia na vida, ele nunca teve essa vontade na vida, mas ele vai ver aquilo completamente no vácuo, ele vê essa cena e fala: haha, eu vou pegar no peito de alguém quando eu estiver no metrô. Ele faz PUC e pega no peito dessa pessoa porque ele viu isso em Nanatsu no Taizai. Eu não acredito que é assim que funciona. E eu também acredito que nós sabemos, todos nós, separar a realidade da ficção. A gente sabe que aquilo é ficção, que o Meliodas não existe, que aquilo é reprovável, ele sabe na sociedade, sabe que é assim que as pessoas vão encarar. A grande questão é que a gente tem um mundo de coisas, um contexto enorme cultural de realmente peças culturais que nos dão esses reforços positivos e comportamento das pessoas que nos dão esses reforços positivos. Então você tem o seu tio que olha para uma menina de 14 anos que tem o corpo um pouco mais desenvolvido e fala: mas essa aguenta, hein? Existe esse cara. Existe a menina de 14 anos que foi alvo do tio falando essa aguenta, que depois vai ser abusada por alguém e vai chegar na delegacia e falar que foi abusada por alguém e ela vai ser descreditada e vão dizer que, bom, mas você tava com uma calça colada, não tava? E depois disso ele vai comentar com o pessoal na delegacia: mas essa aguenta. Existe a cultura da novinha, é só você ver em aqueles rankings de
de termos de busca em pornô. No Brasil, novinha é um termo muito buscado, tá sempre ali entre os 10 nesses rankings do Pornhub da vida. Existe um contexto enorme de coisas. Nesse contexto, existe Nanatsu no Taizai. Nesse contexto, existe a cena do cara simplesmente pegando no peito da menina, simplesmente levantando a saia, enfiando a cara na bunda dela. E se essa cena não tá incentivando diretamente, no mínimo ele não tá desafiando a sua noção. Ele é repreendido comicamente. Ele faz isso como comédia, ele é repreendido como comédia. É uma tradição antiquíssima. Eu amo Dragon Ball de paixão. Gosto pra caralho de Dragon Ball. Dragon Ball tem isso o tempo todo, principalmente no começo, com o humor idiota do Toriyama, com o Mestre Kami e a Bulma. Isso tem muito. Como eu disse no outro vídeo também, assistam outro vídeo sobre violência, existe também uma diferença de abordagem, uma diferença de apresentação, uma diferença de verossimilhança. Por exemplo, em Dragon Ball, não que isso desculpe qualquer coisa, mas realmente a nossa relação, a maneira como a gente vê aquilo, é ligeiramente diferente. Em Dragon Ball, principalmente começando Dragon Ball, porque o Toriyama no começo do Dragon Ball ainda tinha aquela arte muito mais próxima de Dr. Slump, que era uma arte para comédia. Então a Bulma, ela é apresentada como gostosa? Sim. Mas ela é apresentada como gostosa naquela arte caricata do Toriyama. Então você tem a arte caricata do Toriyama de uma menina com uma arte bem redonda, um olho super gigantesco, é tudo muito pouco realista, e um velho sábio com uma casca de tartaruga nas costas, querendo ver a calcinha dela, sabe? E a nossa relação acaba sendo ligeiramente diferente, porque realmente está um pouco longe da nossa realidade. Na Nanatsu no Taizai, por exemplo, a Elizabeth tem um desenho de um corpo escultural de gostosa de anime muito mais realista do que Dragon Ball, muito mais realista do que One Piece, por exemplo, que também foi cada vez mais ficando caricato e longe da nossa realidade. As pessoas criticam ele por esse corpo absurdamente impossível das personagens, porque ele é um autor caricato. Ele foi ficando cada vez mais caricato. A Elizabeth, ela é razoavelmente realista, principalmente no corpo, nas proporções, nas formas, no caimento das roupas e tudo mais. Quando você vê alguém pegando no peito dela, tem um trabalho para que você sinta textura, sabe? Você sinta a maciez do peito dela. Tem uma tentativa de ficar mais próximo do que seria a experiência de você pegar no peito de alguém. Então, existe um fetiche ali. E essa é uma das questões que a gente precisa pensar. O quanto as cenas que você está assistindo no seu anime e mangá com fanservice, com ecchi, estão fetichizando aquela situação. Tudo isso é muito subjetivo. Eu, por exemplo, acho, como eu disse no vídeo que eu falei do episódio 1 e no trecho que eu falei do episódio 2, do Goblin Slayer, que o Goblin Slayer está fetichizando aquela situação, sim. Muita gente fala que não é possível que ele esteja fetichizando, até porque é uma cena de estupro. Então é difícil a pessoa aceitar que aquilo que a pessoa está assistindo está fetichizando algo tão horrível, né? Eu acredito que está. Mas vamos por partes. Vamos, por exemplo, para Berserk. Berserk tem cenas de estupro. E essas cenas de estupro são centrais na história de Berserk. Tudo é contexto, tudo é uso, tudo é objetivo, né? Tudo é intenção. A gente tem que tentar entender a intenção do autor, o que ele está querendo dizer ali, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que sentir, como ele está apresentando essas coisas que eu tenho que sentir. Vamos por partes. Existe o estupro do Guts no começo da história. O estupro do Guts é importantíssimo para a formação do personagem do Guts. Ele é recorrente. Eu acredito que não tenha tantas lembranças do Guts sobre isso, mas tem muitas lembranças do pai dele, do pai adotivo,
que vendeu ele pro cara, né? Por uma noite aí, come esse menino na tenda. E a gente vê as consequências disso no comportamento do Guts. O medo que ele tem, por exemplo, do contato físico com o Griffith. A dificuldade que ele tem de se abrir sexualmente, porque depois ele começa um romance com a Casca e ele precisa tentar se abrir emocionalmente, se abrir sexualmente para aceitar o contato com a Casca. E é uma dificuldade real dele, isso é trabalhado na história. Então existe um estupro nessa história usado para a formação desse personagem. E depois tem o da Casca, no Eclipse, também usado para a formação da personagem. Inclusive isso é central na trama de Berserk depois disso, porque aquela cena traumatiza e simplesmente enlouquece a Casca, e também muda o Guts e faz o Guts ficar completamente obcecado por primeiro recuperar a Casca e depois se vingar do que aconteceu. Ele quer matar um deus, né? Mas tem uma diferença de abordagem até em Berserk. Eu já apontei um pouco isso no nosso VideoQuest 84 sobre Berserk, que nem sempre os usos que Berserk faz desse tipo de cena são positivos. Nem sempre a gente tem que simplesmente aceitar cegamente que é assim, tá tudo bem. E Berserk faz muito bom uso, então tá bom, né? Não dá pra gente aceitar tudo que acontece só porque a gente gosta de Berserk. E eu gosto de Berserk. Eu acho Berserk ótimo, consistentemente ótimo. Mas tem uma diferença crucial entre o estupro do Guts quando ele é criança e o estupro da Casca no Eclipse. O estupro do Guts quando ele é criança é mostrado o cara, e aí o cara coloca o Guts no chão, se eu não me engano nem mostra o Guts pelado, corta. Nos filmes, inclusive, eu não lembro como é no anime de 95, 97. Nos filmes recentes, nem tem isso como parte da cronologia da história, digamos assim, como sequência, como cena per se. Tem flashes na cabeça do Guts, em algumas cenas. Ele lembra assim, né, muito rapidamente. Não mostra o estupro do Guts de verdade. Faz-se alusão ao fato de que ele foi estuprado. A cena da Casca é apresentada de uma maneira bastante sexual, bastante horripilante e bastante sexual. Porque também Berserk tem uma coisa da sexualização dos monstros. Os monstros também são uma certa manifestação de pulsões sexuais muito fortes. Tem um monte de monstro que parece pinto. Então eles são representações da nossa sexualidade exacerbada, né? A monstruosidade está nessa sexualidade. Mas a Casca está bastante gostosa ali. O Fempt, né? Naquele momento o Griffith já se transformando em Femto. Ele basicamente é um daqueles caras em látex de fetiche, de BDSM. É desenhado com cuidado o mamilo da Casca. Tem também, como eu disse, no Nanatsu no Taizai, tem um trabalho de proporções e volume, e a cena é mostrada extensivamente. Então, existe uma diferença de o que está sendo mostrado e a gente tem que entender qual é a intenção de mostrar o que está sendo mostrado. Mais pra frente, teve um momento que, na minha releitura do Berserk que eu tava tentando fazer aí, até pra chegar pra fazer o Seinen Quest que não existe mais, tem um momento da introdução da Shirk, e que ela é uma bruxinha, e pá, e o arco onde ela aparece tem a ver com a árvore onde a mestra dela mora, e um vilarejo, uns trolls, e novas explicações da mitologia de Berserk, da magia de Berserk e tudo mais. E eles têm uma primeira missão com a Shirk, onde ela usa os poderes dela e tudo mais. É meio que uma missão introdutória da personagem. E tem os trolls. E os trolls sequestram pessoas do vilarejo. É muito parecido com Goblin Slayer isso. Tipo, muito parecido com esse primeiro episódio do Goblin Slayer. Trolls, ou goblins, num vilarejo, sequestrando pessoas, levando para uma caverna e estuprando pessoas lá. Mas aí que mora o catch da coisa, e foi aí que
que eu dei uma... Porra, vai tomar no cu, Berserk, às vezes vai se fuder, né? Pra que essa bosta? Porque os trolls sequestram pessoas, sequestram mulheres, todas essas mulheres são jovens, são gostosas, são loirinhas, e eles estupram essas meninas loirinhas, jovens, com corpo escultural, enfim. É uma escolha do autor. É aí que também tem uma coisa que é uma discussão que é muito difícil de ter com as pessoas, que eu tava criticando o Goblin Slayer, e as pessoas falavam que, mas os goblins, na tradição do Dungeons and Dragons, eles são muito assim. Eu trabalho com as pessoas que jogam Dungeons and Dragons e todos os tipos de RPG possíveis há 15, 20 anos, lá na minha sala. Hoje tem mais gente RPGista na sala dos comics do que outra coisa. E eu comentando muito isso do Goblin Slayer, um deles tinha até ido atrás do Goblin Slayer porque tinha indicado pra ele, porque é muito legal, parece D&D e tal. Ele falou, cara, não tem porra nenhuma a ver esse negócio de Goblin no Dungeons and Dragons, sempre foi estuprador. Mas enfim, vamos acreditar que seja isso. Vamos acreditar que, de fato, existe uma tradição RPGística do Goblin no Dungeons and Dragons, que o que ele faz sempre foi, desde o começo do Dungeons and Dragons, as primeiras edições dos anos 70, sequestrar e estuprar. É uma escolha do autor. Ele não foi obrigado a escrever uma história sobre goblins. E ele não é obrigado a perpetuar o lore fictício dos goblins. Crepúsculo, por exemplo. Crepúsculo fez... Todo mundo criticou Crepúsculo por isso, porque as pessoas realmente gostam que as coisas sejam respeitadas, essas coisas fictícias que não importam sejam respeitadas. Ele fez uma história... O Crepúsculo é uma história sobre vampiros. E os vampiros do Crepúsculo não tem nada a ver com a tradição vampírica da ficção. Eles, em vez de queimar no sol, eles brilham no sol. E todo mundo tira muito sarro disso. Isso é uma prova de que é permitido. Não tem uma polícia, a SWAT não vai entrar pela janela da autora, da Stephanie Meyer. A SWAT não fez isso. Falou, não, vampiro tem que queimar no sol. Pare já com isso. Feche o seu notebook. Não. É uma escolha do autor. Ele pode fazer isso. Você pode criticar ele por não seguir as tradições. Ele pode fazer o que ele quiser com as tradições que ele escolhe fazer. Então ele escolheu fazer uma história sobre goblins e escolheu fazer as cenas de estupro das meninas na caverna. O Miura, no Berserk, escolheu fazer essas cenas de estupro e ele, como o deus daquela obra fictícia, escolheu que todas as meninas naquela caverna eram bonitas. Todas elas eram gostosas. Todas elas eram jovens. Todas. Então é aí que você começa a pegar qual é a intenção de certas coisas, qual é a intenção de certas cenas. Tudo bem que o Guts era criança naquela cena, mas vamos lá. A cena que tem um personagem masculino sendo estuprado, não mostra. Essa não mostra. A cena que tem uma personagem feminina sendo estuprada, mostra extensivamente. A cena que tem o arco, a história que tem os monstros estuprando mulheres, são sempre mulheres jovens. Não tem uma senhorinha, não tem uma mulher que aparenta ter 50 anos, que aparenta ter 40 anos, não tem uma mulher mais gorda. Não tem nada disso. Eu não tô falando que eu quero que tenha, mas é uma escolha consciente de fazer com que tudo que tem a ver com essas coisas horripilantes, e são, de fato, ruins. O Guts e companhia limitada da party dele de RPG mata esses trolls porque o que eles estão fazendo é errado. Sim, eu sei, o Goblin Slayer mata os goblins porque o que eles estão fazendo é errado. Sim, eu sei. Essas coisas estão sendo punidas, mas tem escolhas sendo feitas aí. Ele escolheu fazer com que todas essas cenas erradas fossem com mulheres gostosas. Então pra quem ele tá fazendo isso? Pense com você mesmo. Complete sozinho. Pra quem e pra quê? Se fosse só mostrar que o estupro é ruim, e que ele tivesse que mostrar a crueldade desse ato, ele poderia ter mostrado no Guts. Não é uma série forte? Não tem tripas? Quando o Guts balança a espada dele e mata o monstro e depois você vê intestinos e costelas caindo? Não é forte de verdade? Podia ter mostrado o Guts. Mas esse não interessa pro público. O que interessa
mesmo que seja uma cena horripilante, mesmo que seja importante, como é central, importantíssimo em Berserk, o estupro da Casca e o estupro do Guts, tem uma diferença de abordagem, tem uma diferença de quem ele sabe que está assistindo, ou lendo, no caso. É isso que eu argumento em Goblin Slayer, por exemplo. Quando tem a cena da... Se é pra ser uma série realmente violenta e forte e tudo mais, tem a cena do esquartejamento, basicamente, do moleque, que não é mostrado, é ocultado em sombras, à distância, tudo mais. Agora, o estupro da menina na caverna não vai... De fato não é explícito, não mostra o pênis do Goblin entrando lá e aquele pixeladinho de hentai, não mostra isso. Mas mostra, no mangá, por exemplo, tem desenhado perfeitamente o mamilo da menina. Mostra uma posição que é claramente hentai, a posição que a menina, o ângulo que está sendo feito ali. Tem aquele rosto de menina de hentai sendo estuprada com a língua para fora, sofrendo, entre aspas, como se fosse um misto de loucura e dor e prazer, que as pessoas curtem muito. É uma escolha sendo feita. Ele escolheu fazer uma história sobre goblins, ele escolheu manter a suposta tradição que os goblins são estupradores, ele escolheu não mostrar violência contra o homem, ele escolheu mostrar violência contra a mulher, ele escolheu fazer todas essas mulheres serem padrão de beleza de anime, corpo de anime, peito gigante de anime. Ele escolheu fazer tudo isso. Por quê? Pra quem? Eu queria fazer uns adendos nesse vídeo, porque eu tava assistindo ele e eu quero que ele fique o mais completo possível e eu achei que faltou algumas coisas ali dizer pra vocês. Eu acabei de dizer que esse tipo de cena em Goblin Slayer, em Berserk e tudo mais, eles têm uma intenção clara, pra mim, clara, de erotizar a situação, de deixar, de excitar o espectador. E muitas vezes quando a gente diz isso, tem pessoas que rebatem com mas se alguém ficar excitado com isso, o cara é doente, o cara tem que se tratar. Não é essa a questão que eu tô abordando aqui. Primeiro que isso acontece de fato. Se eu não me engano, se você for lá no Crunchyroll Brasil e der uma olhada nos comentários do Goblin Slayer, você vai ver pessoas dizendo: pô, será que é errado eu estar excitado com esse negócio? Aí uma resposta do tipo: se você tá errado, então somos dois. Então isso acontece de fato. Mas não é isso que eu tô dizendo. A questão é a intenção, fazer com que a cena seja erotizável, brincar com o fetiche das pessoas, usar esse tipo de cena para brincar com o fetiche. E isso é um pouco difícil de definir, até por conta de uma característica muito curiosa, isso é até bastante específico da mídia japonesa, né? Que eu falei, por exemplo, da cara da personagem e tal. E muita gente diz, no Goblin Slayer, por exemplo, que a personagem está claramente sofrendo. E bom, sim, ela está claramente sofrendo. Mas se você assistiu pornô japonês alguma vez na sua vida, você deve ter reparado, assim como nos hentais, que não tem muita diferença entre a cara de dor e sofrimento e a cara de prazer de uma cena de sexo num hentai. A própria cara de sofrimento já é fetichizada, já é um fetiche. Então, eu realmente acho que quando você fala que o personagem já tá sofrendo, é basicamente o mesmo rosto desenhado em coisas que são explicitamente pornográficas. Então, é um pouco difícil de definir, essa área é um pouco cinza. Eu vejo que, pra mim, na minha interpretação, é uma brincadeira com esse fetiche que é um fetiche real, mas realmente é um pouco difícil de definir por conta dessa área cinza bizarra do fetiche, que já é uma coisa que eu já considero bastante problemática. Fetichizar a cara de sofrimento da mulher enquanto ela tá transando é quase como se você estivesse negando a possibilidade dela gostar do sexo. Porque o legal pra você é que ela esteja resistente, pra você, homem que assiste ou homem que produz a pornografia. É mais legal que ela sofra.
é mais excitante, talvez, é mais empolgante, que tenha ali um pouco de briga. Enfim, o homem curte ver o sofrimento da mulher na hora do sexo. Isso já é bastante errado e causa esse tipo de confusão. Eu não tô aqui dizendo que simplesmente não pode ter essas cenas. Muita gente diz que era melhor não ter. Eu sou da opinião que eu simplesmente não sentiria falta nenhuma. Nenhuma! Eu não sentiria absolutamente nenhuma falta. O mundo não perderia nada com isso. Eu também acho que existem usos, vamos dizer assim, mais inteligentes, mais direcionados e que sirvam para algo. Eu não tenho grandes exemplos porque eu também não saio procurando esse tipo de coisa. Tem o exemplo do Berserk, tem o exemplo do Banana Fish, que eu venho comentando, que, por exemplo, tem uma cena muito inteligente em Banana Fish, que é a cena em que os caras estão na polícia e o cara tá mostrando a fita da gravação do Ash sendo abusado, porque quando ele era criança, o mafioso vendia essas fitas para pedófilo, né? E é uma cena muito elegante até, porque você tem os dois caras na mesa e você tem a tela, só que a tela você tá vendo só a luz da tela, porque a tela tá acima deles. Em nenhum momento a câmera vai para cima, em nenhum momento a câmera coloca o foco ali, em nenhum momento você vê a cena. Mas você tem, se eu não me engano, tem efeitos sonoros, eu acho que nem isso tem, mas eu acho que pode ter, e você tem o rosto dos personagens e a luz mostrando que eles estão vendo aquilo. E a descrição básica do que está acontecendo. Você entende tudo aquilo. Você entende que houve o abuso sexual, você entende que aquilo traumatizou um dos personagens, você entende que o outro personagem não se importa, então você tem tudo aquilo tratado com bastante respeito, mesmo que o estupro exista na história. E ele é usado para algo, para a formação do personagem. Eu tenho uns dos problemas que eu aponto com Banana Fish nos vídeos semanais, mas as cenas, a composição das cenas é muito mais respeitoso do que Goblin Slayer ou Berserk ou Nanatsu no Taizai e mostra que o objetivo ali não é fetichizar aquilo. Não é mostrar que, nossa, olha só como o Ash é gostoso. Não é pra mostrar que o Ash é gostoso. É pra mostrar que aquilo foi ruim pra ele. Aquilo é um uso não fetichizado de uma cena de estupro ou da ideia do estupro e do abuso sexual. Tem um filme chamado Irreversível. Eu acho que é Irreversível. É um filme com a Monica Bellucci e o Vincent Cassel. É um filme bom, inclusive. Ele é todo feito ao contrário. Então, a primeira cena é o último ponto da história e você vai entendendo ao contrário como aquilo chegou naquele ponto. E o ponto inicial é que a esposa, a namorada, não sei, do Vincent Cassel, o personagem da Monica Bellucci, é estuprada num túnel. Eu vou confessar que, mais uma vez, eu não tenho experiência com nada disso. Eu, como homem branco de classe média, simplesmente não tenho esse medo na minha vida, mas eu não sei se vocês já andaram na estação da Sé, em São Paulo, que tem uns túneis que passam por baixo da rua, que são muito parecidos com o túnel do Irreversível. E aquele túnel me lembra aquela cena e eu fico bolado. Até por imaginar que coisa daquele tipo com certeza aconteceram naquele túnel da Sé. Mas enfim, a personagem é abusada naquele túnel. E o que acontece naquela cena, se eu não me engano, eu espero não estar enganado aqui, é que o cara coloca ela no chão e tem um ângulo que o rosto dela tá em primeiro plano e o cara tá atrás dela. Então você não vê a curva do corpo dela, você pode obviamente imaginar o que tá acontecendo, a posição do que tá acontecendo, porque é tudo meio óbvio a posição do que tá acontecendo. Mas você não tem um ângulo que mostra o peito, um ângulo que mostra a bunda, um ângulo que mostra a cara do cara. Você tem um foco no rosto dela, você sabe o que tá acontecendo, e é muito forte. E o rosto dela, e a Monica Bellucci é uma puta atriz foda, e o rosto dela já passa tudo aquilo que a gente precisa entender. Então, do que eu me lembro dessa cena, eu espero não estar errado, mas eu vi o filme muito tempo atrás, e é um exemplo que me vem à cabeça, aquele é um uso inteligente, digamos assim, e respeitoso,
se há de fato a necessidade da cena existir na história, aquele foi um uso inteligente. E continuou forte, e continuou violento, e continuou pesado, e continuou sendo uma cena que eu entendo qual é o grande problema daquela história. Porque aquilo é o estopim da história. E aí a gente volta porque eu falei no vídeo anterior sobre violência. Tá, sempre teve fanservice. Tem em tudo, o tempo todo. Como eu já disse, existem diferenças de abordagem, diferenças de verossimilhança, que é muito importante que a gente entenda também. Mas tem uma diferença primordial entre as cenas de violência que a gente vê, principalmente em anime e mangá, e as cenas de fanservice, ecchi e abuso em anime e mangá, que é a proximidade com a realidade. Uma realidade que a gente, homem, e de verdade, tem comentário no VideoQuest de mulher defendendo esse tipo de cena? Tem. Aqui e ali? Tem. A enorme maioria é homem. Defendendo que para de mexer com as minhas cenas de fanservice. Sempre teve. Tá tudo bem. Não faz mal pra ninguém. A violência do anime e mangá existe. Muitas vezes é realista, como eu exemplifiquei com o Iron Blooded Orphans, mas ainda assim existe uma distância da nossa realidade. E também existe uma banalização da violência física, que até o próprio jornalismo, esse jornalismo sanguinolento da Atena da vida, colabora para uma banalização total da violência. Existe uma certa distância da nossa experiência com a violência. Para a mulher, a distância com o medo do abuso sexual é bem menor. Bem menor. É por isso que eu acho que, no começo de conversa, você que está assistindo, e vai falar, mas não tem problema nenhum. Pensa só um pouquinho. Pensa só um pouquinho. No quanto você está afastado desse medo, como eu estou afastado desse medo, e do quanto outras pessoas estão próximas desse medo. E do quanto isso pode chocar outras pessoas. E o quanto essas pessoas precisam ser chocadas. O quanto dessas cenas precisavam existir. O quanto desse choque pelo choque não é vazio, sem propósito, inútil para nós como sociedade, não reflete sobre nada, não denuncia nenhuma coisa errada da nossa sociedade. Não é simplesmente porque é legal ver essa menina gostosa de anime pelada. Então, mais um adendo aqui. Nessa questão de ser difícil para a mulher assistir esse tipo de cena, você pode responder isso com bom, então não veja. Se não é bom para você, não assista. Tudo bem, acho um argumento semi-válido. A questão é que, aí mais um problema específico também de anime e mangá, você pode ver, assim, vamos comparar isso com outras mídias mainstream, filmes hollywoodianos, por exemplo, que é a mídia mainstream, assim como anime é uma mídia mainstream. O Nanatsu no Taizai é um anime muito popular, é o anime, eu acho que é a série mais assistida da Netflix no Brasil, mais do que todas as outras séries. Acho que tem uma estatística dessa em algum lugar aí. Você pega um filme hollywoodiano qualquer, um filme, vamos pegar aí o Vingadores. Você pega o Vingadores e pode ter coisas que você não gosta, você pode pensar na questão macro. Os machismos da questão estão muitas vezes no micro, mas mais frequentemente no macro, porque os caras sabem que eles não podem colocar certas cenas. Então tem o problema de falta de representatividade de personagens femininas, o tal teste de Bechdel, que é um teste bem... Se o filme ou a obra não passa nesse teste é porque é muito bosta, porque é um teste muito básico de fazer com que personagens femininas conversem com outras personagens femininas, alguma coisa que não seja sobre um homem, sabe? O mínimo do mínimo de tratar uma personagem feminina como um ser humano e não como um apêndice dos outros personagens masculinos, alguma fala que seja um pouco errada e tudo mais. Vingadores, por exemplo, tem uma heroína e ela é bem menos legal nas cenas do que o Homem de Ferro e o Capitão América e o Hulk. Então tem essas questões. Mas no Vingadores você não vai ter do nada
uma cena do Homem de Ferro pegando no peito da Viúva Negra. Porque sim, porque é legal. Mas isso é uma coisa que acontece com certa frequência em anime e mangá. Anime e mangá você tem que fazer muita concessão pra curtir. Então você vai, sei lá, eu gosto de Mag, por exemplo, eu já falei isso uma vez num vídeo sobre coisas que odiamos em animes que amamos. Eu amo Mag, mas aí do nada, poucas vezes acontece, mas do nada ele vai lá e mete a cara no peito de uma mulher e tenta, sei lá, mamar como se ele fosse um bebê. O começo do Soul Eater, que você pega no macro, e é uma obra que tem muito pouco disso, mas no comecinho tem lá a mina tomando banho numa banheira seminua, mostrando os peitos e tentando seduzir o moleque e tal. Então, no meio de uma coisa que você acredita que vai ser ok, que vai ser normal, que não tem problema nenhum, vai ter esse tipo de cena. Mesmo se uma mulher que esteja lendo ou assistindo alguma coisa vai tentar fugir de tudo isso, vai olhar pro Berserk e falar, isso aqui é muito pra homem, muito violento, eu tô ligado que vai ter alguma coisa que eu não vou curtir. Shonenzão de porrada. Eu tô ligado que desde Dragon Ball tem essas bobagens. Eu não vou querer ir atrás desse tipo de coisa. Aí ela vai pro shoujo, tentar achar um espaço um pouco menos arriscado pra não ter esse tipo de contato, que é o que você, pessoa hipotética, disse. Não assista essas coisas. Aí a mulher vai lá e vai tentar não assistir essas coisas. Aí ela vai pra um shoujo. Aí tem a cena daquele moleque, acho que é a Sukitei Nayo, se eu não me engano, que é o cara encostando a menina na parede e fala, para de fazer isso senão eu vou te estuprar. E aí? Tem contextos e tudo mais, eu não tô dizendo que a cena é especificamente isso, mas é uma ameaça, mesmo que em contexto, de basicamente estupro, num mangá feito por mulheres para mulheres. É uma coisa que acontece muito. Então, não veja, simplesmente não veja, é negar o acesso a basicamente tudo, porque basicamente tudo tem isso, e você nunca sabe quando isso vai acontecer. Então a questão é um pouco delicada. É essa uma parte do debate também. É só pensar um pouco sobre isso, e pensar que, como eu já estou falando desde o vídeo da semana passada, existem diferenças, existem nuances, existem abordagens diferentes, existem níveis, existem usos diferentes. Berserk usa razoavelmente bem, mas ainda tem problemas. Banana Fish usa melhor, mas ainda tem problemas. Todas essas coisas precisam ser discutidas, inclusive. A gente precisa falar sobre essas coisas. A gente precisa refletir sobre o que a gente assiste. Porque boa parte das vezes que eu cito a questão do fanservice, um monte de resposta é mas isso sempre teve. Para de assistir se você não gosta. Que é simplesmente apagar a possibilidade do debate. E não é isso que a gente precisa hoje. Então, dá pra continuar assistindo anime. É só pensar sobre o que você tá assistindo. É isso que eu queria falar. Eu preciso também pedir desculpa porque eu sou um homem falando da experiência de mulheres. Eu tô tentando usar o espaço que eu criei e o fato das pessoas me ouvirem para talvez ser útil de alguma forma. Mas leiam e ouçam a opinião de mulheres nessa situação. Porque é muito mais relevante que a minha. É muito mais importante que a minha. E eu tô longe disso. Eu cheguei nesse ponto ouvindo essas pessoas. Então ouçam essas pessoas. Não simplesmente descartem a experiência de pessoas que vivem problemas. Último adendo, eu falei aqui no fim do vídeo para você ouvir a opinião de mulheres e não exatamente coincidentemente, porque né, o assunto do momento Goblin Slayer gera esse tipo de coisa, a Gabi Xavier fez um vídeo sobre Goblin Slayer, ele é mais focado na questão da comparação Goblin Slayer e Berserk, mas tem um pouco desse debate sim, a Gabi fala que muitas dessas coisas incomodam ela, e eu também lembrei de um vídeo muito interessante da Mikan, que era na época de uma cena muito polêmica de um estupro da Sansa no Game of Thrones. E ela faz um vídeo que é basicamente um debate dela com a Carol Moreira, que também é muito interessante porque também tem dois pontos de vista diferentes de duas mulheres. Então é um vídeo que você pode ver duas mulheres dando dois pontos de vista diferentes para também mostrar
que também não é um discurso monolítico. Existe variação de opiniões no meio também. Então, ouçam essas pessoas, vão atrás de mais pessoas, mais mulheres que comentem esse assunto, não fiquem apenas no homem branco barbado que é eu aqui, que eu sou exatamente igual a você e a minha opinião, né? Pode ser diferente, você pode não gostar, mas eu ainda sou um de vocês. É um pouquinho menos relevante. Pouquinho, bem menos relevante do que a opinião de quem sofre realmente com isso. É isso, espero ter sido útil e espero que vocês pensem sobre o que eu falei. Falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.